nós devemos sempre seguir ao Senhor. Nós vamos falar um pouquinho o seguinte, nós vamos falar do plano de salvação, o plano de salvação que Deus trouxe para a humanidade e qual é o nosso papel com o corpo de Cristo nesse plano, certo? Agora vamos para a palavra, pedir os irmãos, podem ficar de pé, podem ficar sentados, mas se puderem ficar de pé, fiquem de pé. Abrir a palavra em Gênesis, capítulo 1, bem facinho, versículo 26 e 27. Gênesis 1, 26 e 27. Apesar de ser o primeiro livro da Bíblia, acredita-se que não foi o primeiro livro escrito, né? O primeiro livro escrito que se acredita ter sido é o livro de Jó. Depois, o livro de Gênesis, que acredita-se ter sido escrito por Moisés. Amém, igreja? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler na minha versão, a nova versão internacional. Se vocês não vão diferente, o contexto vai ser o mesmo, vai estar um pouquinho diferente. Gênesis 1, 26 e 27 diz: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E assim criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem que Deus o criou, o homem e mulher os criou. Graças a Deus. Louvado seja Jesus. O pastor já fez aqui a oração, então podem sentar, que o Senhor nos use e nos conduza e inspire essa palavra, que ela seja penetrante ao nosso coração através deste ensinamento, e que seja o Espírito do Senhor falando e não eu aqui nesse momento. A primeira coisa que a gente vai traçar aqui nesse momento é de quê? É do plano inicial de Deus, que era a plena comunhão de Deus com o homem. Como a gente bem viu aqui no texto, nesse momento Deus criou o homem. E aí está no plural, na primeira pessoa do plural. Passamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, já revelando aí a Trindade, que é um mistério e que demonstra para Deus que Deus existe em relacionamentos. Esse relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele é perfeito em unidade, em amor e em intimidade. E naquele momento em que Deus criou o universo, criou o homem, criou os animais, criou a terra, criou os céus, criou as constelações e tudo, Deus estava revelando ao seu poder que tinha essa intimidade e esse relacionamento com o homem direto, né? Era direto. Tanto o homem falava com Deus, como Deus falava com o homem em todo momento e em toda hora. E nessa perspectiva daquilo que nós lemos aqui agora, a gente pode observar que nós fomos criados originalmente para vivermos relacionamento com Deus, né, através de 4 dimensões, e nós vamos ver quais são elas. Nós vivemos aqui um relacionamento com Deus, nós vivemos um relacionamento com outras pessoas, nós vivemos um relacionamento conosco, consigo mesmo, e nós vivemos um relacionamento com a criação. O nosso relacionamento com Deus, ele serve para glorificar e servir a Deus, para amá-lo e para que em todas as nossas ações, todas as nossas atividades, né, todas as nossas palavras demonstrem esse amor que a gente tem com Deus. E esse é o relacionamento do homem com Deus. No relacionamento interpessoal com a outra pessoa, a gente tem esse relacionamento para amar os outros e usar os dons dados por Deus para servir aos outros, para ajudar o próximo, para caminhar, para aconselhar e para tantas outras coisas que a gente pode fazer com o próximo. Isso para o bem. O relacionamento consigo, ele é para refletir a glória de Deus através do nosso ser, vivendo com um propósito e com dignidade. E o relacionamento com a criação é para sermos bons mordomos e responsáveis pela criação, interagindo com ele de forma sustentável e usufruindo dos seus frutos. Tudo isso é revelado nesses pequenos versículos que a gente leu. 2 versículos, mas que mostram esse relacionamento com Deus, esse relacionamento com o próximo,
esse relacionamento conosco e esse relacionamento com a criação, né? Quando Deus diz para o homem que ele dominará, que ele vai dar caça, vai pescar, vai nadar e tudo, quanto isso, Deus está nos dando essas quatro dimensões de relacionamento. Mas aí o homem não contente, o homem não satisfeito, o homem não entendendo a divindade desse relacionamento íntimo com o Senhor, rompe essa aliança com Deus, rompe esse relacionamento com Deus através de Adão e Eva, né? Veio o rompimento do relacionamento do homem com Deus. A liberdade de escolha foi dada a eles como sinal de relacionamento com Deus. A única coisa que Deus queria ser com o homem era ser um com ele. É uma relação de dependência e uma relação de parceria. Mas aí Adão e Eva não entenderam esse sentimento que o Senhor nutria por eles e aí escolheram a independência. Escolheram viver da forma que lhes convia, né? Eles escolheram viver da forma que Deus não os instruiu. Olha, a única fruta aí, a única coisa que você não pode fazer é comer o fruto da árvore desse conhecimento do bem e do mal. E aí o homem foi lá e fez justamente aquilo que Deus não queria. E rompeu. E quebrou. E aí não teve como manter essa aliança com Deus. E obviamente, a partir daí, Deus continua querendo ser um com o homem. Deus continua querendo ser um com o homem, com a humanidade, com Adão, com Eva, com quem quer que seja, e conosco, ainda hoje, né? Deus não nos obriga a servi-lo. Deus não nos obriga a fazermos nada. Tanto é que ao homem, Adão e Eva, ele disse, não coma desse fruto, mas o homem assim o fez e não nos obrigou, né? Apenas nos instruiu. E tendo em vista o acontecimento dessa queda, aconteceu o quê? Que a escolha de Adão e Eva não foi aquela alinhada com aquilo que Deus havia passado para eles. E aí vem uma reflexão, né? Uma primeira reflexão. Quantas vezes eu e você fazemos escolhas parecidas com a de Adão e Eva, rompendo o nosso relacionamento pleno com Deus? Quantas vezes no nosso dia a dia Deus nos instrui a fazermos algo e nós fazemos exatamente o oposto, porque fazemos segundo o nosso coração e não segundo a vontade de Deus? Quantas vezes isso desagrada ao Senhor? Quantas vezes isso traz tristeza para o Espírito Santo de Deus? Algumas vezes, quase sempre, nunca, amém ou nunca, mas ainda assim Deus revela a sua misericórdia, ainda assim Deus revela que Ele quer continuar esse relacionamento conosco. Imediatamente com a queda, imediatamente com as más escolhas feitas por Adão e Eva, as quatro dimensões sofrem consequências. E essas consequências elas vêm até o dia de hoje, né? No nosso relacionamento com Deus, sem pecado, o homem tinha plena comunhão com Deus. No relacionamento com o pecado, essa intimidade que Adão e Eva tinham com Deus foi substituída pelo medo. Tanto é que depois que Adão pecou, quando ouviu a voz do Senhor, ele tentou se esconder, né? Deus está em todo canto, mas ele correu e teve medo. A intimidade foi substituída pelo medo. No relacionamento com as outras pessoas, o amor e o cuidado ao próximo foi quebrado através da culpa e da acusação. Desde o Éden nós refletimos o quê? Culpar o outro. Adão disse, foi a mulher que me deu, não se responsabilizou pela queda. E num relacionamento consigo mesmo, que era para refletir a glória de Deus sem a existência do pecado, com o pecado foi manchada pela vergonha. Eles tiveram vergonha e se esconderam. E com a criação, aquele princípio da mordomia que existia, de dominação, de poder sobre todas as coisas, inclusive de escolher o nome de cada um dos animais que foram criados, tornou distorcido quando Deus amaldiçoou a terra e decretou o sofrimento, por exemplo, para a mulher a dar a luz e ao homem trabalhar para dar o sustento da casa. Aquilo que a gente tinha tudo de graça, que teríamos tudo de graça, tudo do bom e do melhor, houve um rompimento. A consequência foi de termos as mulheres, por exemplo, a dor, a dar o parto, né, as crianças, e o homem de seu próprio suor ter o sustento do seu
alimento. Os efeitos da queda repercutem em todo o sistema. Vem lá do Éden até os dias de hoje, e hoje parece que estão mais aflorados do que nunca. Hoje a humanidade ela está perdida. A gente anda no meio do mundo, a gente vê cada vez mais falta de amor, cada vez mais falta de zelo, cada vez mais falta de cuidado com o próximo. E na vida de uma pessoa, os efeitos dessa queda podem ser evidenciados da seguinte forma, né? Com o rompimento naquele nosso relacionamento com Deus, o que acontece? A humanidade nega a existência de Deus. A humanidade vive o materialismo. A humanidade passa a adorar qualquer outro Deus que não seja o Deus verdadeiro. Acredita em qualquer outra crença, acredita em qualquer coisa, mas não no Senhor. A humanidade vive um vazio e tenta preencher esse vazio com qualquer outra coisa, menos de buscar a Deus, menos de voltar à origem, menos de estabelecer ou de restabelecer esse contato, esse relacionamento, essa intimidade com Deus. O pecado de Adão trouxe essas consequências até o dia de hoje. Com as outras pessoas, o que acontece? Os homens vivem relacionamentos de exploração, de abusos com outras pessoas, um desrespeito total. Os relacionamentos são pautados na falta de amor e na falta de cuidado com o próximo. É o egoísmo que aflora, é o egoísmo que canta, é o egoísmo que reina. A presença da discriminação, preconceito, falta de empatia, a codependência e tantas outras doenças e coisas ruins cada vez mais se evidenciam na humanidade, que revelam esse afastamento do homem com Deus. Com nós mesmos, né, nesse relacionamento com nós mesmos, as consequências são: às vezes nós temos um senso de superioridade. Homens inteligentíssimos que descobrem coisas fantásticas e que negam a existência de Deus. O senso, eu sou maior que Deus, por exemplo. Ou então, lá no fundo, né, uma extrema baixa autoestima, um extremo vazio, um extremo lado oposto. Né? O descuido com a saúde, a preguiça, a procrastinação, tantas coisas ruins fazem com que o homem nem se cuide direito. E com a criação, essa perda do senso do propósito, né? Só pensa em trabalhar, cada vez mais corrido, cada vez mais em atividade, não cultiva os momentos familiares, não cultiva o tempo de qualidade, e ao consumismo, materialismo, um descuido com a natureza, aquilo que deveria ser cuidado, aquilo que deveria ser tratado com o princípio de boa harmonia, sermos bons mordomos, a gente acaba destruindo a natureza, a criação feita por Deus. Aí vem poluição, maltrato com os animais e por aí vai. E aí nós temos dois modelos de relacionamento com Deus, aí no plano criado de fato, né? Nós temos um modelo de íntimo relacionamento com Deus, e esse é aquele modelo sem pecado, é o primeiro. E nós temos um modelo afastado da glória de Deus, com pecado. E aí tudo poderia estar perdido, tudo poderia estar de água abaixo. Deus poderia ter abandonado a humanidade ao depois. Imagina assim, de fazer o Senhor fazendo a criação, fazendo o mundo, fazendo todos os animais, fazendo tudo o que existe, e no final a sua criatura se voltar contra ele, não cumpriu o propósito, não cumpriu o plano. Imagina os pais, por exemplo, dão todo o amor, todo o cuidado para o seu filho, coloca na melhor escola, dá a melhor educação, ensina os caminhos, e aquele filho ele se desvirtua e acaba indo para um caminho tortuoso, acaba escolhendo o caminho da criminalidade e acaba o caminho do desgosto, e o pai vai cada vez mais se entristecendo, cada vez mais ficando aflito com essa situação. Assim também imagina o Senhor, né? Criei com tanto amor, criei com tanto carinho, aqui estava todo o meu esforço, né, nesse plano que eu tinha com eles, mas eles não me escolheram, eles me negaram. Mas aí, com todo o direito de abandonar a humanidade, Deus não abandonou. Deus deu uma nova chance. E essa nova chance, ela vem das mais variadas formas. Lá atrás, escolheu um homem, viu que era um homem íntegro, disse: Noé o doido de pena. Imagina que Itapuã, uma cidade que é fria, né, gente? Frio? Só que não, né? Uma cidade quente como Itapuã, que chove muito pouco, né? No mês
setembro, outubro, novembro, no BR-Obró, provavelmente não chove com tanta intensidade. Mas aí chegar um homem aqui e dizer: rapaz, vou criar aqui um barco bem grandão, porque daqui a tantos dias vai chover. Quem é que acreditar nesse homem? Todo mundo diz: isso é um lunático, isso é um maluco. Da onde veio esse homem aí? Veio Noé. E ele foi um dos exemplos de Deus restabelecer o contato, a aliança com o homem. Depois, daí, antes de prosseguir com essa reflexão sobre o cuidado de Deus, sobre o plano de salvação do Senhor através de outros homens, eu preciso fazer também algumas perguntas. Como é que você, membro dessa igreja, percebe os efeitos da queda na sua vida, no seu relacionamento com Deus? Membro ou visitante? De repente você hoje está aqui e não é membro dessa igreja, mas como é que você reflete que lá quando Adão pecou, que foi que mudou o seu relacionamento com Deus hoje? Como é que você percebe os efeitos da queda na sua vida, no seu relacionamento consigo mesmo? Você se aceita? Você está bem da forma que está? Gordinho, magrinho, alto, baixo? Estuda muito, estuda pouco? É casado, é solteiro? Da forma que você está, sabe se você se aceita? Como você percebe os efeitos da queda na sua vida, no seu relacionamento com as outras pessoas? Você demonstra amor? Ou você demonstra uma falta de amor? Você demonstra cuidado ou você é indiferente para o próximo? Como é que você percebe os efeitos da queda na sua vida, no seu relacionamento com a criação? Você é preocupado com o efeito estufa? Você é preocupado com as queimadas? Você é preocupado com a estiagem, com os animais, com a desertificação, com a chuva, com o El Niño? Como assim? Tudo isso está relacionado nesse plano de Deus. E aí nós passamos para o segundo ponto, que é o plano de restauração para restabelecer a aliança de Deus com a humanidade. Como eu disse, Deus não deixou na mão. Nós não ficamos reféns de Adão, não, pelo contrário. Deus revelou o amor, Deus revelou misericórdia. Depois de Noé, veio aí Abraão, Isaac e Jacó, convidando-os para a nova aliança. Depois chamou os descendentes destes homens e criou o seu povo, o povo de Israel, e dando a eles identidade e propósito. O Senhor disse: esse é o meu povo, esse eu protejo, esse ninguém mexe. E a gente vem de Gênesis até o Apocalipse, vendo, essencialmente no Antigo Testamento, vendo a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus e a proteção de Deus sobre o povo de Israel, vencendo guerras sem ao menos lançar uma flecha, vencendo guerras sem guerrear um só milímetro de campo, vencendo guerras dando voltas no muro de Jericó e fazendo cair, só louvando ao nome do Senhor. Não é qualquer um que faz isso, somente Deus. Em seguida, Deus estabeleceu os mandamentos para serem obedecidos. E ao longo de todo o Velho Testamento a gente vê homens e mulheres sendo usados por Deus para um plano de restauração. E após tantos homens, inclusive Davi, Salomão e tantos outros, vem ali um que é para ele, por ele e com ele são todas as coisas: Jesus Cristo, o enviado. Por fim veio Jesus, e aí está revelado desde o início, desde o antes, desde que nada existisse, já existia Jesus. E a coisa mais linda do mundo é quando a gente consegue enxergar isso de uma forma sobrenatural, só revelada pelo Espírito Santo de Deus. Colossenses 1, do versículo 15 ao 20, diz o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele
reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Jesus, que é a imagem do invisível, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou e subiu aos céus para reconciliar todas as coisas criadas por ele. Outro versículo diz exatamente, confirma isso, né? 2 Coríntios 5, versículo 18 e 19. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta o pecado dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Quer saber mais? Na sua morte, Jesus trouxe salvação, libertação, e trouxe salvação e libertação, e liberou, livrou o homem das amarras do pecado. E aí em Romanos 8:1, Paulo diz: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí a misericórdia de Deus, ela se revela. No início ele teve um plano. Esse plano ele deixou o homem com liberdade, deixou o homem com o livre-arbítrio. E o homem fez a sua má escolha lá atrás. Mas aí o Senhor teve misericórdia e renovou durante toda a história da humanidade o seu plano de reconciliação com o homem, o seu plano de aliança, o seu plano de restauração. E aí a última oportunidade que nos foi dada foi a de Jesus Cristo, nos reconciliando com o Senhor através de Jesus. Jesus é nosso representante. Ele nos livrou da condenação e do poder do pecado ao assumir nosso lugar na cruz. Por quê? Porque nós somos em Cristo novas criaturas, aprendendo a viver segundo a nova natureza e nos apropriando diariamente da vida sobre esse velho homem. Jesus, ele nos trouxe, além da salvação, ele nos trouxe paz. Ele reestabeleceu esse novo relacionamento com Deus, essa nova aliança com o Senhor. E essa é a base de todos os outros nossos relacionamentos. Tanto no nosso relacionamento com Deus, tanto no relacionamento consigo mesmo, tanto no relacionamento com a criação, quanto no relacionamento com as outras pessoas. Jesus, ele retoma isso através da sua morte lá na cruz. Se nós fôssemos ilustrar isso com uma imagem, é como que, nesse primeiro momento, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, cria a humanidade, que está bem aqui, mas aqui ele peca, aqui ele quebra a aliança com o Senhor. E mais à frente, nós temos uma lacuna, e Cristo, e aqui está Deus. Deus está desse lado, e aqui está o homem. Ambos estavam do mesmo lado. Quando há o rompimento, há uma lacuna. E aí a morte de Cristo, a crucificação do Senhor, ele é a ponte, ele é a ligação que nos liga e nos traz a este plano de salvação, nos traz de novo ao encontro com Deus. Antes aqui nós tínhamos a culpa, nós tínhamos o pecado, nós tínhamos a morte. Com a ponte nós temos a salvação, nós temos o presente gratuito, nós temos a vida eterna dada através da morte de Cristo. Deus está no comando de tudo para realizar o seu plano e para estabelecer o seu reino para sempre. Apesar de tudo que aconteceu, apesar da distância do homem com o Senhor, ainda assim, Deus está no controle de tudo. Nós temos um caminho traçado por Deus. Deus enviou o Filho enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo envia a igreja para continuar a anunciar esse plano de salvação. Nós temos essa missão, nós precisamos viver esta missão. Esse é o nosso papel, de levar a mensagem de salvação, de levar a mensagem de paz, de levar essa reconciliação dada por Deus através do Espírito Santo. A igreja deve anunciar em todos os lugares que só o Senhor é Deus, que apesar dos pecados, que apesar da distância, que apesar da maldade no coração do homem, que apesar de sermos indignos, que apesar de sermos miseráveis, que apesar de não merecermos
um só centímetro da graça do Senhor, ainda assim Ele nos ama incondicionalmente. Não há como explicar, não há como retribuir, não há como devolver esse amor incondicional de Deus para nós. Mas temos o que fazer. A igreja deve anunciar Jesus em todos os lugares. A igreja deve falar de Jesus em casa. A igreja deve falar de Jesus no trabalho. Quando eu digo a igreja, somos nós. Nós somos a igreja viva de Jesus. Na fila do banco, no supermercado, no ônibus, né? Em todos os lugares, na escola, em todos os lugares. Nós não podemos renunciar um só momento de falar de Deus. Hoje mesmo eu estava lá na casa da minha sogra e chegou um irmão, e assim que ele chegou, ele foi logo falando de Deus, e foi gostoso de ouvir, né? Porque aquele homem é um homem cheio de Deus. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, meu irmão, se você é um homem que se maldiz, ou uma mulher que se maldiz, é porque no teu coração só tem amargura. Mas se você, em todos os momentos, fala do amor de Deus, é porque verdadeiramente você se permite estar habitado pelo Espírito Santo do Senhor, e você só fala das bênçãos do Senhor, que são para sempre. Mateus 28, versículo 19, diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E aqui nós enxergamos, passamos a enxergar qual é o nosso papel nesse plano de Deus, nesse plano de reconciliação do Senhor com a humanidade. A nossa igreja, na nossa igreja, é muito comum uma criancinha, talvez de 5, 6 anos, saber qual é a nossa missão. Lá é muito disseminado isso. A gente não vai se apropriar disso porque é de Deus, é do povo, né? Mas nós temos uma missão que é traduzida em 3 frases. A primeira é amar a Deus. A segunda é amar ao próximo. E a terceira é proclamar Jesus. O verdadeiro cristão que tem o Espírito Santo habitando em si, ele tem que saber que ele tem que amar a Deus, que ele tem que amar o próximo, que ele tem que proclamar Jesus. Não é uma opção, é uma missão. Você tem que fazer, tem que fazer. Amar a Deus nos faz olhar para cima e enxergar o quanto nós dependemos de Deus, o quanto Ele é soberano em nossas vidas, o quanto Ele é capaz de fazer o impossível. Se você tiver 2 dedinhos de prosa com o pastor Epitácio, ele vai dizer vários e vários testemunhos daquilo que foi feito, que ele acompanhou, que ele viveu, que Deus usou para ele enxergar e viver o impossível. E o impossível existe mediante a Deus. Só Deus pode fazer aquilo que é impossível. Nós não podemos, mas Ele pode. Só podemos redescobrir quem somos à medida que vamos sendo expostos a Deus, a quem Deus é. E Deus é amor. Essencialmente, Deus é amor. E aí a Bíblia diz lá em 1 João 4,10: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus nos amou muito, e aí todo mundo já ouviu isso. Deus nos amou de uma forma incondicional. Deus nos amou de uma forma assim que indescritível, inenarrável. E disse: o que eu tenho de mais valioso é o meu Filho, Ele vai morrer por todos vocês. E não tem como não se alegrar, não tem como não se emocionar, não tem como não ter vontade de dizer: gente, vocês não estão vendo? Esse é o amor verdadeiro, esse é o plano de salvação, esse é o plano de reconciliação. Não é cartomante, não é baralho, não é qualquer outra coisa. Não, o amor está aqui. Nisso consiste o amor, porque Ele nos amou primeiro. Somos filhos e filhas amadas de Deus. Estamos reconciliados com o Senhor por meio da crucificação, aqui como nós já lemos.
por causa desse amor incondicional que recebemos de Deus, nós fomos chamados a amar a Deus de toda a alma, de todo o coração e com todas as nossas forças. Está escrito lá em Deuteronômio, está escrito também, reproduzido lá em Mateus. Deuteronômio 6,5 diz isso. Amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e com todas as suas forças. Essa identidade missional que olha para cima e enxerga esse Deus poderoso, a fim de receber o amor de Deus, ela é devolvida para Deus em uma atitude, e essa atitude é de obediência. Deus, eu disse agora há pouco, Deus não nos obriga a nada. Deus não obrigou Adão a permanecer com ele. Deus não obrigou o povo de Israel a ficar com ele. Deus não obrigou a Davi a ficar 100% com ele. Deus não obrigou a nenhum outro que o seguiu a ficar todos os momentos com ele. Mas, em sinal de obediência a esse amor incondicional, nós devolvemos para ele, não por obrigação e não por obediência. A igreja do Senhor não está aqui hoje, não é por obrigação. Não é porque hoje é sábado e tem culto às 19 horas, que eu sou obrigado. Não. Você está aqui por obediência ao Senhor. Você está aqui para devolver esse amor que recebeu de forma incondicional. E se você está aqui só por isso, já é muita coisa. Mas obrigado, jamais. Pastor Pitácio não obrigou ninguém a estar aqui. Os irmãos louvores não obrigou ninguém a vir aqui a louvar. A igreja não abriu nenhuma obrigação. Mas, eu diria até mais, não só obediência, mas por amor. Porque você foi amado por ele. E é um prazer estar na casa do Senhor. A dimensão e a profundidade da nossa resposta de obediência e amor a Deus, amorosa ao amor de Deus, está diretamente relacionada, olha só, não ao quanto nós conhecemos da sua palavra, mas o quanto nós obedecemos dela. Eu posso saber a Bíblia todinha, mas posso não praticá-la, porque o meu coração pode estar endurecido. Então, a dimensão e a profundidade da nossa resposta de amor a Deus, ela está diretamente relacionada não ao quanto nós conhecemos da palavra, não, ela está relacionada ao quanto daquilo que nela está escrito, naquilo que nela eu ouço e obedeço, vivo e pratico, porque eu revelo a identidade cristocêntrica do Senhor. Adão e Eva conheciam a vontade de Deus, não comam dessa fruta. Eles foram lá, comeram, não obedeceram. O diabo conhecia a palavra e tentou Cristo no deserto. Quando o diabo tentou Cristo no deserto, ele citou o quê? Um versículo. Ele citou um livro, ele citou a escritura. Está escrito, ele disse. Mas aí o Senhor, com a sabedoria, também disse: também está escrito. E aí ele obedeceu. O outro usou a palavra para desvirtuar. O outro, inspirado pelo Espírito, inspirado por Deus, usou para abençoar e se abençoar. Os fariseus, os escribas, os mestres da lei também conheciam as Escrituras, mas eles olhavam para corrigir, para reparar, para analisar e não para viver a plena liberdade e esse sinal de amor e obediência ao Senhor. Dito isto, não é possível viver o cristianismo apenas em relação a Deus. Nós vivemos um cristianismo em relação de obediência, de amor e de devoção a Deus, mas também em relação ao próximo. Por quê? Porque Deus nos ensinou assim. Porque Cristo nos ensinou assim. O propósito de Deus é de que a gente viva uma plena comunhão. Essa plena comunhão na Bíblia é traduzida como koinonia, a plena comunhão dos santos. Ela aparece aí pelo menos umas 20 vezes nas Escrituras, e o seu significado é um aspecto fundamental da vida cristã, traduzido em comunhão e compartilhamento. Os indivíduos cristãos, ele têm a koinonia na sua essência, uma comunhão assim inexplicável. Eu amo aquele irmão, eu amo o pastor Epitácio, oro pela vida dele. E aí me perdoe não dizer o nome dos outros, porque eu converso muito com o pastor, Então assim, eu poderia dizer o nome de outros, mas aqui eu vou trazer sempre o nome do pastor Epitácio. E nós não fomos criados desde a nossa origem para vivermos isolados. Não. Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança com a capacidade de amar e de estarmos em relacionamentos
Jesus deseja que o relacionamento entre os seus seguidores seja baseado nisto, de amar ao próximo. Nós temos que ter a capacidade e exercer essa capacidade de amar ao próximo. E aí temos tantos outros exemplos, como o samaritano, por exemplo, né, que passou um, se desviou, passou um, nem olhou, só o outro passou, cuidou, deixou lá, pagou e disse: cuide dele, que eu, se precisar de mais coisa, eu volto aqui outro dia e pago. E esse sim demonstrou amor ao próximo. O Novo Testamento ele apresenta várias imagens, né, metafóricas para descrever o que é a igreja. Família é uma delas. Deus é o Pai, os seus filhos somos todos nós que cremos no Senhor Jesus e que receberam o Espírito Santo, portanto, somos nós todos uma família. O modelo de família, segundo o projeto de Deus, é na sua origem uma expressão de amor e de cuidado recíproco. É o lugar onde exercemos a nossa primeira missão de amor e de cuidado. Ora, a família que eu digo, a família do projeto de Deus, a família em que os pais cuidam dos filhos, a família em que os filhos respeitam os pais. Obviamente a queda trouxe consequências em que famílias são desvirtuadas. As famílias existem vários modelos, né, de famílias agora, que são chamados aí pelo mundo de arranjos familiares. É a família monoparental, é a família... São tantos arranjos de família, né, que a família de Deus, a família do projeto original do Senhor é a família pai, mãe, os filhos, né? onde o pai provém, a mãe cuida e todos amam ao Senhor, todos são amados e respeitados. Por isso que é o primeiro local onde vivemos a nossa primeira missão. A igreja também é um belo exemplo de amar uns aos outros. Aí eu pergunto: quem é a igreja? O que é a igreja? A igreja somos nós, assim consideradas pelas Escrituras a noiva de Cristo. A igreja, portanto, ela não é um culto. A igreja não é um dia especial. A igreja não é um lugar, um momento de encontro, liderado por um pastor, liderado por um grupo, onde vem um pregador. Não. A igreja é relacionar-se com o Pai e com os irmãos. A igreja somos nós, aqui é um tempo necessário para nos reunirmos, necessário para nos congregarmos, para ajudar uns aos outros, para exercer amor uns aos outros, para demonstrar o nosso amor a Deus, para fortalecer a nossa fé, para sermos ajudados e para ajudar. Mas precisamos não necessariamente esperar chegar o dia de um culto, um sábado, uma quarta, uma segunda, um domingo, não, para viver a igreja. Precisamos viver e ser igreja todos os dias. Igreja é relacionar-se com o Pai, é manifestação sobrenatural do Espírito Santo através dos relacionamentos interdependentes do corpo de Cristo. Igreja é cuidado, igreja é perceber que o irmão está precisando de ajuda e dizer: irmão, estou aqui para te ajudar. É perceber que o irmão está caindo e não é ir lá para o outro irmão e dizer: está vendo? Não, irmão, o que está acontecendo? Vamos aqui. Igreja é isso. A igreja cumpre mandamentos recíprocos entre si. A Bíblia está cheia de versículos, né, de orientações, de instruções que dizem mandamentos recíprocos, mandamentos positivos, mandamentos negativos. Sujeitem-se uns aos outros, amem uns aos outros, edifiquem-se, saúdem com o Espírito Santo, consolem-se uns aos outros, cuidem uns dos outros, confessem os seus pecados uns com os outros. Isso aqui é um dos mais difíceis de fazer, porque nós não queremos ser vulneráveis, porque nós não queremos mostrar a carcaça que nós somos. Nós queremos mostrar um sepulcro caiado, na verdade, como somos uma carcaça podre, né? Encorajem uns aos outros, incentivem uns aos outros, suportem uns aos outros em amor, perdoem, aceitem, levem as cargas, humilhem-se, aconselhem-se, sirvam uns aos outros em amor. Está lá, 1 Pedro 4,10, Romanos 15,14, Romanos 12,16 e tantos outros. Assim como também os exemplos de mandamentos recíprocos negativos. Não tenham inveja do próximo, não se destruam,
Não traiam seus maridos, não traiam suas esposas, não traiam seus irmãos, não enganem, não mintam. Tudo isso está escrito, mas ainda assim o nosso coração endurecido por causa da consequência do pecado, muitas vezes não se apega às promessas, aos mandamentos que estão na Bíblia e se rende, por vezes, àquilo que nós somos enquanto carne. Depois de olhar para cima, enxergar a glória de Deus, olhar para o lado, e ver que tem um irmão, que tem um próximo, que eu preciso cuidar, que eu preciso ser cuidado, somos convidados a olhar para fora, somos convidados a olhar para o mundo, e somos convidados, eu diria, somos convocados a proclamar Jesus. Eu primeiro amo a Deus, eu amo ao próximo, e aí eu proclamo Jesus. Esse é o melhor convite que você pode receber. Venha e fale do amor de Deus. Venha e diga o quanto Ele é bom. Venha e diga o quanto você é fraco, mas que na tua fraqueza Ele te fortalece. É o melhor caminho que cada um de nós pode percorrer. Devemos nos sentir honrados em pregar as boas novas. Devemos nos sentir honrados em formar como bom ministério de louvor. Devemos nos sentir honrados em estar lá na portaria recepcionando cada um que chega. Devemos ser honrados em vir aqui mais cedo limpar o salão para receber o povo de Deus na casa do Senhor. Devemos nos sentir honrados a visitar um irmão quando ele não está podendo vir até o culto e dizer: irmão, eu vim aqui porque você não foi, você está doente, vim orar com você. Devemos nos sentir honrados por cada oportunidade que nos é dada para viver o amor de Deus, porque somos embaixadores de Cristo no mundo. O amor que nós recebemos de Deus, ele deve ser estendido a todos que ainda não têm relacionamento com Ele. Sempre tem, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa comunidade, sempre tem alguém que ainda não conhece a verdade. Sempre tem ainda alguém que precisa ouvir a verdade. E como ouvirão se não há quem pregue? Precisamos pregar, precisamos falar, precisamos anunciar. O amor de Deus, que redefine nossa identidade, envia todos os discípulos com a missão de Deus. Somos instrumentos de reconciliação da criatura com o Criador. Sabe o que é que nós somos, irmãos? Nós somos mendigos que encontramos alimento e agora chamamos outro para compartilhar do banquete. Antes a gente pedia migalhas, hoje nós temos um banquete que é maior. Qualquer situação que a gente possa viver nesse mundo, com Cristo, nós temos o maior dos propósitos, que é a vida eterna. Quem mais pode dizer isso na igreja do Senhor? Quem mais pode dizer isso? São os escolhidos de Deus que estão aqui. E digo, irmão, se você ainda não é um escolhido do Senhor, corra para ser o escolhido de Deus e para viver esse amor em plenitude. O conteúdo da nossa proclamação é o Evangelho, é toda a palavra, ao homem como um todo, ao ser integral, em todo e qualquer lugar. O alcance é universal. E hoje os meios são mais fáceis do que ontem. Hoje é um celular, hoje é um vídeo, hoje é uma ligação, hoje é um podcast, hoje é a Bíblia escrita, hoje é a Bíblia no celular, é a Bíblia no computador. Os meios hoje são os mais fáceis possíveis. Homens que amaram a Deus antes de nós tinham muitas e maiores dificuldades e ainda assim anunciaram o Evangelho. Eu e você sabemos do que está escrito nessa palavra, recebemos os ensinamentos dessa palavra porque homens e mulheres anunciaram a palavra do Senhor de geração em geração. E nós precisamos ser homens e mulheres que vamos continuar anunciando a palavra do Senhor até que Ele venha. A vida cristã é fundamentada na pessoa, na obra e na palavra de Jesus. Ele quer ser o centro de nossas vidas. Está acabando, gente. Ele quer ser o centro de nossas vidas. Ele quer ser o único. Ele quer ser o soberano. É só isso. Ele quer ser um comigo. Ele quer ser um com você. Eu tenho certeza que o teu coração está dizendo: Senhor, se tu quer ser um comigo, eu também quero ser um com o Senhor. Eu também quero ser um contigo. Eu quero ser, Deus, esse aqui que eu te canto. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Eu quero ser o melhor para ti. Eu quero viver o melhor para ti todos os dias. O dom da salvação é acompanhado pelo trabalho de restauração. Ele nos molda,
para que possamos ser a sua imagem e a sua semelhança e possamos refletir isso no nosso mundo, no mundo em que vivemos. Tem uma música, eu não sei se os irmãos conhecem, que é do Daniel, lá da nossa igreja, Daniel Almeida, que ele diz o seguinte: a cura para a alma vive em mim. O nome dessa música é Não Posso Me Calar, depois vocês podem procurar no YouTube, uma canção muito bonita. Ele diz: porque a cura para a alma vive em mim. Aí quem é? Jesus. Não posso me calar, há tanto para fazer no mundo ao meu redor. Ele entende qual é a sua missão, entende que não posso ficar parado. Eu recebi tanta coisa que é tão bom que não pode ser só meu. Não posso ser egoísta de ter esse amor só para mim. Tenho que falar, tenho que anunciar, tenho que fazer chegar em um, em outro, e não posso me calar de forma alguma, porque a cura para a humanidade, a cura para a alma, a cura para os problemas, a cura para a depressão, a cura para tudo vive em nós, e é Jesus. A vida do discípulo tem um significado e propósito ao reconhecer que somos chamados para cooperar com Deus nesse movimento missionário. E aqui, passando para o final, meus irmãos, eu vou dizer: isso é vivido através de uma responsabilidade pessoal e de uma aprendizagem relacional. Nós começamos dizendo qual era o plano de Deus. O plano de Deus era de manter uma aliança com o mundo, era de manter uma aliança com a criação, era de manter uma aliança com a criatura. E o homem rompeu, mas ele nos deu nova oportunidade, e todos os dias eles nos dão essa nova oportunidade, porque as misericórdias do Senhor todos os dias se renovam sobre a nossa vida. E aí nós não nascemos sabendo de tudo, não. Nós vivemos diariamente o processo de desenvolvimento, o processo de crescimento. Uma criança não nasce falando, uma criança não nasce andando. Hoje ela até já nasce com os olhos arregalados, um pouquinho mais durinho e tudo, né? Mas não falando, não andando, não correndo. É um processo, vai se desenvolvendo. Assim também é a nossa vida cristã. Nós precisamos nos desenvolver. Se eu me converti hoje, eu já devo voltar nesse compromisso de buscar os ensinamentos, de buscar a palavra, de saber o que eu posso melhorar para agradar meu Deus, desse amor grande que Ele deu. E aí, na caminhada cristã, não é diferente. Eu preciso viver essa responsabilidade pessoal e essa aprendizagem relacional. E eu não posso colocar nas costas de alguém. Não é o meu pastor, não é o meu líder, não é a dirigente de senhoras, não é o responsável pelo louvor. Não, sou eu. Eu que tenho essa responsabilidade pessoal a partir do exemplo de Cristo. Nosso modelo a ser perseguido nessa responsabilidade pessoal é Cristo. Nosso alvo é Cristo. Aí, nesse sentido, igreja, cada discípulo, cada servo, cada irmão é responsável por sua aprendizagem, através da sua responsabilidade pessoal em buscar, em desenvolver, em aprofundar uma intimidade com Deus. É isso que vai diferenciar o seu relacionamento com Deus. Seu relacionamento com Deus pode ser no nível superficial, seu relacionamento com Deus pode ser no nível profundo, pode ser no íntimo, pode ser de autoconhecimento. Vai depender de você, porque Ele está lá, disponível para todo e qualquer momento que você o buscar. Não podemos, como igreja, né? Nós não podemos transferir essa responsabilidade de desenvolver essa intimidade com Deus para a igreja. Não é culpa da igreja, não é culpa do pastor, não é culpa do diabo, não é culpa de qualquer outra pessoa, senão minha responsabilidade pessoal é buscar a Deus. Cabe a cada um submeter-se à ação do Espírito Santo, buscando ativamente o seu crescimento espiritual através da palavra, do relacionamento com Deus, da caminhada com os irmãos e nas circunstâncias da vida. E esse processo ele é de dentro para fora. A responsabilidade pessoal, ela significa que cada discípulo responde pelo seu próprio crescimento, aprendizagem e jornada de transformação. Responsabilidade pessoal significa que cada discípulo tem a capacidade, a autonomia e a habilidade de cumprir a missão e desempenhar a sua função no corpo de Cristo. Não depende do ambiente, não depende da circunstância, depende de você
ser aquilo que você foi designado para ser por Deus. Cada discípulo é o principal responsável por submeter-se à ação do Espírito Santo, buscando todos os dias, diariamente, continuamente, o seu crescimento pessoal no corpo do Senhor. Embora essa responsabilidade pessoal de crescer, amadurecer e reproduzir a vida esteja em cada discípulo, a fonte desse poder não é sua. A fonte desse poder é do Espírito Santo que habita em você. E por isso deve-se buscar a Deus continuamente. João 14 diz: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive em cada um de vocês e estará em vocês. E o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo que eu disse. E esse é o Espírito Santo do Senhor. Aleluia. É preciso, irmãos, estar ligado, conectado com a fonte. É preciso estar buscando. Você só vai conhecer se buscar. Você só vai ter se plantar, só vai colher se plantar, só vai viver se você estiver dentro desse processo. João 15,4 diz: permaneçam em mim. Permaneçam, a condição é permaneçam em mim. Eu, Anderson, permaneço no Senhor, e o Senhor permanecerá também em mim. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça conectado à videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Quer dar frutos, irmãos? Permaneça em Jesus. Quer ser usado por Deus? Permaneça em Jesus. Quer ser abençoado por Deus? Permaneça em Jesus. Quer ser instrumento de evangelização? Permaneça em Jesus. Quer ser anunciador das boas novas do Evangelho de Jesus, de chegar até os confins da terra? Permaneça em Jesus. E como permanecer em Jesus nesse mundo tão caótico? Como viver conectado com Deus quando as aflições da vida chegam sob as mais variadas formas? Irmãos, não tem como ser diferente. Não tem. Através da prática das disciplinas espirituais. Sabe quais são elas? Tem uma que é bem, tem duas que são bem facinhas. A gente até brinca: a vitamina B, vitamina B e vitamina O. Já ouviram falar delas? Vitamina B é a Bíblia, vitamina O é a oração. Meu irmão, só com essas duas você já consegue permanecer conectado com Jesus. Tem outros: meditação, oração, jejum, solitude, confissão, adoração. Tantas são as formas de adorar ao Senhor, tantas são as formas de permanecer no Senhor, louvando a Deus, conectando, solitude, sozinho, desconecta, meditando. A Bíblia diz: meditai continuamente, de dia e de noite, as minhas palavras. Precisa praticar as disciplinas espirituais, porque não depende do pastor. Não depende de cada sábado que o irmão vem aqui na igreja. Não. Depende do seu relacionamento. Depende da quantidade, da profundidade e da intimidade que você busca a Deus. Precisamos desenvolver essa aprendizagem relacional para resgatar o modelo dos primeiros cristãos. E eu convido a igreja para a gente abrir Atos 2, versículo 42, para entender qual é o plano de Deus e qual é o nosso papel. Atos 2, versículo 42. Assim diz a palavra de Deus: a comunhão dos cristãos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. 43. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Em 44, aqueles que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, irmãos, todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos
não separados, juntos participaram das refeições com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E a consequência disso, no versículo, na frase final diz: e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esse é o nosso papel, esse é o papel da igreja, e não depende só de mim, não depende do pastor, depende de cada um de nós. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso modelo de igreja, esse é o nosso papel. Que a palavra do Senhor penetre no coração de cada um de nós, que a igreja saia daqui sabendo: Senhor, quero exercer o meu papel, Senhor, quero viver ligado contigo diariamente. Senhor, estou distante de ti, mas tem misericórdia, porque ela me alcança, ela me renova, ela molda o meu caráter e me traz para o plano inicial de comunhão contigo. Essa é a nossa oração. E que o Senhor Jesus abençoe a cada um de nós e faça com que essa palavra, não minha, mas do Senhor, seja reverberada no pensamento de cada um de nós e aplicada em nosso dia a dia para o crescimento da obra do Senhor. Amém, igreja. Obrigado.